Oi gente, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as cirurgias ginecológicas e eu vou começar falando para vocês sobre as incisões abdominais. De antemão já peço desculpas se eu pronunciar alguma palavra ou nome errado. As incisões abdominais, realizadas na maioria dos procedimentos ginecológicos, são divididas entre transversas e verticais. As transversas seguem as linhas cutâneas de Langer e por isso são mais interessantes para as cirurgias pélvicas, já que resultam num efeito estético melhor. Elas são até 30 vezes mais resistentes que as incisões medianas, são menos dolorosas e interferem menos na respiração pós-operatória, porém elas são mais demoradas e mais hemorrágicas. Várias incisões foram desenvolvidas, como a de Penistel, Kussner, Schörne e Maylor. Com a de Penistel, a exposição é limitada e ela não é indicada para pacientes com malignidade ginecológica conhecida ou em situações em que a exposição pélvica seja necessária. Já a de Kussner, ela é mais demorada que a de Penistel, oferece pouca ou nenhuma vantagem e a sua extensibilidade é limitada. As incisões de Schörne e Maylor se diferenciam pelo local de transecção dos músculos reto-abdominais. Em ambas, a pele e a fáscia são divididas transversalmente, mas na de Schörne, os músculos reto-abdominais são liberados em sua inserção tendinosa na sínfise púbica e então afastados cefalicamente para melhorar a exposição. Já a de Maylor possui uma excelente exposição pélvica e são utilizadas em cirurgias radicais, como, por exemplo, a histerectomia radical com dissecção linfonodal pélvica e exenteração pélvica, e em pacientes com massas anexiais duvidosas quanto à sua malignidade. Em relação às incisões verticais, elas podem ser medianas ou paramedianas. As medianas possuem excelente exposição e baixas taxas de lesão neurovascular e, portanto, são menos hemorrágicas. Porém, deiscências e hérnias são comuns devido à maior tensão na incisão quando os músculos abdominais são contraídos. As paramedianas têm excelente extensibilidade e exposição. A incidência de hérnia é menor do que nas medianas, mas as taxas de infecções são maiores, o sangramento perioperatório é aumentado, o tempo cirúrgico é maior e tem a possibilidade de lesão nervosa com atrofia dos músculos reto-abdominais. A cirurgia minimamente invasiva é aquela realizada por uma pequena incisão ou sem qualquer incisão com visualização proporcionada por endoscópio. Laparoscopia, esteroscopia e cirurgia robótica fazem parte dessa categoria. Com a laparoscopia diagnóstica é feita a avaliação da cavidade peritoneal e dos órgãos pélvicos de maneira eficaz. Esse procedimento é empregado para a investigação de dor pélvica e infertilidade, para o diagnóstico de endometriose, para determinar a extensão de aderências pélvicas ou para avaliar as características de massa pélvica. Pela histerectomia, é possível diagnosticar e tratar cirurgicamente uma patologia intrauterina. Ela é indicada para a investigação e tratamento de infertilidade, abortamento recorrente, sangramento uterino anormal, amenorreia e corpo estranho. Com a tecnologia robótica, é possível a realização de procedimentos de maior complexidade pelos cirurgiões. A visão tridimensional da cirurgia possibilita maior profundidade de campo para a dissecção de tecidos em regiões mais delicadas, maior acurácia e menos complicações. Uma desvantagem dessa cirurgia é a perda do biofeedback tátil. Bom dia, eu vou falar sobre a miomectomia. A miomectomia é um procedimento cirúrgico para a remoção de miomas que estão presentes no útero. Ela é indicada para a mulher que tem sangramento uterino anormal, dor pélvica, infertilidade e abortos espontâneos recorrentes. O índice de miomectomia tem aumentado muito e as causas desse aumento está o desejo de manter a fertilidade e a preocupação acerca da disfunção sexual após uma histerectomia. Não há um consenso sobre a melhor hora para se engravidar após uma miomectomia. E depois de uns 3 meses após o procedimento cirúrgico da miomectomia, a ferida vai estar cicatrizada. Vou falar sobre as cirurgias para correção de incontinência urinária. Primeiro, sobre a fita vaginal livre de tensão. É o procedimento mais utilizado para a correção de incontinência urinária. Ela é indicada para a colocação da fita em caso de incontinência urinária secundária à hipermobilidade uretral ou à deficiência intrínseca do esfíncter. As taxas de cura em 10 anos se aproximam de 80%.
Essa técnica consiste na aplicação de uma alça de suporte de material permanente, o sling, sobre o segmento médio da uretra, passando atrás do osso púbico, pelo espaço de Retzius, e exteriorizado por meio da parede anterior do abdômen. Outro procedimento utilizado para a correção de incontinência urinária é o sling transobturatório, que é esse da imagem. Ele é indicado para o tratamento de incontinência urinária por hipermobilidade uretral. Tem sido mais utilizado, mas ainda não há dados sobre o resultado dessa técnica a longo prazo. Nesse procedimento, o sling é instalado bilateralmente através da fáscia do obturador e estendido sobre a região média da uretra. Outro procedimento é o sling pubovaginal. Em geral, não é opção como primeira cirurgia para a correção de incontinência urinária. É usada para incontinência urinária causada por deficiência intrínseca do esfíncter. A fáscia autóloga é utilizada como o sling. Posiciona-se uma tira da fáscia no colo vesical, passando pelo espaço de Retzius e terminando fixada acima do músculo reto do abdômen. E também pode ser indicado para pacientes que não tenham obtido resultados satisfatórios com outras cirurgias para tratamento de incontinência urinária de esforço. E por último, temos a colposuspensão de Burt. Na colposuspensão de Burt, utiliza-se a força do ligamento de Cooper para estabilizar a parede anterior da vagina e a junção uretrovesical em posição retropúbica, fixando a estrutura musculoesquelética da pelve. A colposuspensão de Burt geralmente é realizada através das incisões de Pifamestiel ou de Cherney. Recentemente foi introduzida a abordagem laparoscópica, com fios e fitas para fixar os tecidos paravaginais ao ligamento de Cooper, mas essa abordagem parece ser menos efetiva. Bom dia a todos! Agora eu vou falar sobre a histerectomia. A histerectomia é o nome que se dá à cirurgia de retirada do útero. Depois da apendicectomia, que é a retirada do apêndice, a histerectomia é a segunda cirurgia mais realizada no mundo. Calcula-se que no Brasil, cerca de 20 a 30% das mulheres serão submetidas a esta intervenção até a sexta década de vida, aproximadamente uns 200 mil casos por ano. Nos Estados Unidos, esse número gira em torno de 600 mil casos por ano. Entre as indicações benignas mais comuns, a gente pode citar o leiomioma sintomáticos e o prolapso de órgão pélvico. Embora sangramento uterino anormal, endometriose e dor crônica também sejam bastante comuns. A retirada do útero, ela pode comprometer as relações anatômicas, bem como os suprimentos vascular e nervoso dos órgãos pélvicos. E há controvérsias quanto às consequências desse procedimento no longo prazo, que seriam as funções urinárias, intestinal inferior e sexual. Alguns estudos associam a histerectomia a quadros de incontinência urinária, de esforço, hiperatividade do detrusor, impacto negativo na função sexual, dor, problemas emocionais, constipação intestinal e incontinência fecal. Entretanto, estudos mais recentes eles vão sugerir que a histerectomia realizada para doenças benignas traz melhora na qualidade de vida das pacientes, não causando piora da função sexual ou aumento de incidência de incontinência urinária. A histerectomia ela pode ser realizada pelas vias abdominal, vaginal e laparoscópica. Fatores como o tamanho uterino, as cirurgias abdominais prévias, o número de partos vaginais e a experiência do cirurgião são considerados para a escolha da via de histerectomia. Vou começar falando da histerectomia abdominal. Nesse procedimento é feito um corte na região do abdômen, semelhante ao da cesariana, pelo qual o cirurgião irá retirar o útero da paciente. Aproximadamente 65% das histerectomias são realizadas por meio deste procedimento no mundo todo. A via abdominal
ela possibilita melhores condições para manipulação dos órgãos pélvicos e acesso aos ovários, caso haja necessidade de ooforectomia, que seria a cirurgia para remoção do ovário, de um ou dos dois. O tempo de duração da esterectomia abdominal normalmente é menor, e a via abdominal ela não exige instrumentação laparoscópica sofisticada e nem treinamento específico. Ela está associada a um tempo maior de recuperação, que seriam 6 semanas, e de internação hospitalar, que seriam 4 dias, mais dor incisional e risco de febre e de infecção da ferida operatória. Além disso, a esterectomia abdominal está associada a um risco maior de hemotransfusão e de lesão uretral, mas apresenta menores taxas de complicações hemorrágicas e de lesão vesical. Já a esterectomia vaginal, ela é escolhida quando os órgãos pélvicos são pequenos ou quando não existem muitas aderências pélvicas. Não se suspeita de patologia anexial e quando há algum grau de prolapso de órgão pélvico. As pacientes submetidas à esterectomia por via vaginal apresentam recuperação mais rápida, de 2 a 3 semanas, e menos tempo de internação, de 1 a 2 dias, e menos dor nos pós-operatórios. Essa cirurgia também ela tem um custo menor. Já a laparoscópica é escolhida quando os órgãos pélvicos são pequenos e quando cirurgiões são habilitados à execução das técnicas laparoscópicas. Essa via apresenta as mesmas vantagens da via vaginal, no que se refere ao menor tempo de recuperação e de permanência hospitalar, e a menor dor no pós-operatório. Mas, além disso, também possibilita maior visualização e melhor acesso ao abdômen e à pelve. A via laparoscópica, contudo, demanda maior tempo de cirurgia, equipamento de maior custo e apresenta maiores taxas de lesão uretral. Existem 3 tipos de esterectomia: a parcial, que remove 2/3 do útero, a total, que remove útero e cérvix, e a radical, que remove útero, cérvix, vagina, trompas e ovários. Na parcial, ela ocorre com maior preservação da anatomia, menor dissecção, menor desvascularização e denervação, e isso leva a menor prejuízo na função e na sustentação dos órgãos pélvicos. Já na total, ela retira o corpo e colo uterino, é utilizada no tratamento de miomas grandes e múltiplos, sangramentos sem causa aparente e alguns tipos de câncer. E a radical é um procedimento que é realizado para o tratamento do câncer do colo do útero em fase avançada. Consiste na retirada total do colo e corpo do útero, trompas e ovários, além da parte superior da vagina, dos paramétrios, ligamentos ao lado do útero, e dos gânglios da pelve, que são os linfonodos. Essa cirurgia ela difere da esterectomia simples pela remoção de tecidos parametriais, paravaginais e de gânglios linfáticos pélvicos adjacentes ao útero, com o objetivo de obter margem negativa para o tumor. Bom dia a todos! Hoje eu irei falar sobre o prolapso genital. Prolapso genital, também conhecido como prolapso vaginal, acontece quando os músculos que sustentam os órgãos do assoalho pélvico enfraquecem, fazendo com que útero, uretra, bexiga e reto desçam pela vagina, podendo até mesmo sair para o exterior. As causas do prolapso genital são gravidez, trabalho de parto, parto vaginal e o envelhecimento. Constipação intestinal crônica, tosse crônica, obesidade e levantamento de peso excessivo são considerados fatores de risco por aumentarem frequentemente a pressão intraabdominal, causando, consequentemente,
lesões nas estruturas do assoalho pélvico. Existem 5 tipos de prolapsos genitais. Prolapso da cúpula da vagina é quando a vagina dá a volta como se invertesse a sua posição de dentro para fora. Enterocele é quando as asas intestinais estão herniadas e aparecem no fundo posterior da vagina. Prolapso uterino é quando o útero desce pela vagina, aparecendo primeiro o colo, depois o corpo uterino. Retocele é quando o reto desce pela face posterior da vagina. E cistocele é quando a bexiga urinária aparece na face anterior da parede vaginal. O prolapso genital é classificado em 4 graus. O grau 1 consiste numa ligeira descida no interior da vagina. O grau 2, essa descida chega à entrada da vagina. No grau 3, essa descida ultrapassa a entrada da vagina e a mulher nota perfeitamente um caroço ao caminhar ou ao realizar esforços. No grau 4, o órgão está completamente fora da vagina. O prolapso genital, apesar de não ameaçar a vida, afeta bastante a sua qualidade, porque pode causar morbidades, limitações físicas, sociais, ocupacionais ou sexuais. Sendo assim, existem diversos tratamentos para o prolapso genital. Quando se encontram no grau 1 ou grau 2 e oferecem desconforto, deverão ser tratados com fisioterapia e mudança de hábitos, como dieta, emagrecimento, limitação de exercícios físicos excessivos. Quando se encontram no grau 3 ou grau 4, geralmente são corrigidos com cirurgia. E existem os pessáreos, que são alternativas permanentes para aquelas mulheres que não desejam operar ou que têm contraindicações cirúrgicas, devido ao alto risco cirúrgico. Pode ser usado em qualquer um dos 4 graus dos prolapsos e naquelas mulheres com vidas sexuais ativas. Existem 5 tipos de cirurgias para correção dos prolapsos genitais. A colporrafia anterior consiste na aplicatura em linha média. Durante o procedimento, a face de apoio enfraquecida entre a vagina e a bexiga é reaproximada e reforçada por suturas de plicatura, elevando-se a bexiga e a uretra para uma posição mais anterior e anatomicamente normal. A colporrafia posterior é feita para reparo de cistocele. As técnicas de colporrafia posterior tentam reforçar a camada fibromuscular entre a vagina e o reto, na tentativa de prevenir o prolapso entre o reto para o lúmen vaginal. A perineorrafia consiste no reforço do corpo perineal. É frequentemente realizada em associação com outros procedimentos de reconstrução, como a colporrafia posterior. O corpo perineal encurtado é alongado e o hiato genital é simultaneamente encurtado para restabelecer o suporte distal, porém de modo a possibilitar a penetração confortável durante o ato sexual. A sacrocolpopexia abdominal é uma das cirurgias realizadas para a suspensão da cúpula vaginal. Nessa cirurgia, é realizada a fixação da cúpula vaginal e as paredes vaginais anterior e posterior ao ligamento longitudinal anterior da coluna vertebral no nível do sacro. Pode ser usada como procedimento primário ou como cirurgia secundária em pacientes com recorrências após outros procedimentos de reparo de prolapso. A colpoclase de Lefort é uma cirurgia obliterativa, no qual apresenta
índice de sucesso próximo ao de 100% para a cura do prolapso. A colpoclase de Lefford é um procedimento de obliteração no qual se aproximam as paredes anterior e posterior da vagina. É efetiva no reposicionamento da cúpula vaginal que tenha sofrido prolapso e é indicada para pacientes com prolapso significativo de útero ou vagina ou em paredes anterior e posterior da vagina com extensão além do ímã. Esse procedimento é indicado para pacientes idosas que não têm e nem pretendam ter vida sexual ativa. Bom dia, pessoal. Eu irei falar sobre as cirurgias ginecológicas para condições malignas. Irei começar falando sobre o câncer de vulva. Nesse tipo de câncer é utilizado o tratamento da vulvectomia e ela se divide em 3 partes, que é a vulvectomia de descamação, onde é retirado a pele da parte superior que foi atingido pela doença, porém essa quase não é realizada. Tem também a vulvectomia simples, onde é retirada toda a vulva, e a vulvectomia radical. Essa é dividida entre parcial, que é quando é retirado parte da vulva, incluindo tecidos internos, e a vulvectomia radical completa, onde é retirada a parte da vulva, tecidos mais internos e o clitóris. No caso do câncer de colo uterino, é utilizado o tratamento da conização. Nesse tratamento, é retirado uma amostra do tecido do colo do útero em forma de cone. E essa amostra pode ser retirada de 3 maneiras, que é com bisturi, que é conhecida como conização de lâmina fria, pelo laser, que é conhecido como conização a laser, e por meio de corrente elétrica, que é conhecida como LIP. Essas 3 citadas, elas apresentam eficácia comprovada. Porém, a que é por corrente elétrica, ela ganha uma maior popularidade pelo fato dela apresentar um melhor custo efetivo e também uma boa facilidade ao se utilizar. Então, no caso de câncer de endométrio, é realizado o tratamento cirúrgico de salpingo-oophorectomia bilateral, onde é retirada os óvulos e as trompas, e o tratamento de linfadenectomia pélvica e periaórtica, onde é retirado linfonodos da região pélvica e próximo à aorta, para verificar se contém células cancerígenas do tumor de endométrio. Lembrando que escolher o melhor tratamento cirúrgico para cada mulher significa equilibrar a importância de manter o funcionamento sexual com a necessidade de remover toda a doença.